Ok. Bom, enquanto os irmãos se organizam ali, vamos para a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 19, verso 24. Deixa sua Bíblia aberta, eu quero ir hoje até o versículo 40, mas nesse momento vamos ver apenas o verso 24. Diz assim a palavra de Deus. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira, até o dia em que voltou em segurança. Até aqui, vamos orar nesse momento, tá? Ore comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que apesar de todas as circunstâncias, nós possamos hoje aqui primeiro nos alegrarmos em Ti, sermos gratos a Ti por termos esse espaço que nos abriga. Há alguns anos atrás estávamos em dificuldade, quando nos reuníamos para Te adorar, ficávamos preocupados com a chuva porque não tínhamos onde nos abrigar, e o Senhor nos deu a graça de construirmos esse espaço, de podermos ainda nos reunir aqui, podermos ouvir a Tua palavra e Te adorar. E eu quero Te pedir, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente estejam fixos em Ti, que o Teu Espírito possa, Senhor, ultrapassar todas as barreiras que tentam tirar a nossa atenção, de modo que possamos ouvir a Tua voz falar conosco na Tua palavra. Fala conosco hoje, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Algum de vocês já teve aquela experiência de entrar no mar, e aí você está ali tomando banho na praia, de repente você fica meio distraído, e vem uma onda e quebra em cima de você? E aí quando você levanta, você ainda está aqui tentando se reorganizar, né? Vem outra. Já teve essa experiência? Na vida as coisas são, às vezes, um pouco parecidas com isso. Às vezes você acaba de enfrentar um desafio, e quando você está terminando de sair do desafio, já vem outro desafio em seguida. Hoje, eu quero pregar sobre esse tema, os desafios continuam. Porque no domingo passado, nós vimos que Davi, ele tinha enfrentado um desafio gigantesco, a guerra, contra o próprio filho, Absalão, mas ele tinha vencido a guerra. Porém, depois de vencer a guerra, novos desafios começaram a aparecer. Ele teve que enfrentar o desafio da reconciliação, porque agora as tribos de Israel não estavam concordando entre si se era o momento de trazer Davi para ser rei de novo ou não. Então ele teve que enfrentar esse desafio. Ele teve que enfrentar o desafio de lidar com inimigos. Nós vimos que Simei, um homem que tinha aparecido e tinha jogado pedras em Davi quando Davi estava fugindo, tinha amaldiçoado Davi, agora aparece diante de Davi, querendo buscar reconciliação. E Davi teve que encarar Simei. Não apenas Simei, apareceram ali cerca de 1000 homens de Benjamim, que era a tribo de Saul, um inimigo de Davi. E Davi teve que lidar com todos esses desafios. E agora, aqui no nosso texto, tem mais 2 desafios que eu quero ver com vocês essa noite, tá? O primeiro deles é o desafio de ouvir. Nós já vamos começar a botar em prática agora, né? O desafio de ouvir. Né? Não está num dos melhores dias, né? Para a gente ouvir, mas vai dar certo, tá? Bom, nós lemos aqui o texto aparecendo a figura de Mefibosete. Vocês lembram quem era Mefibosete? Neto de Saul, filho de Jonatas. Neto de um inimigo de Davi, Saul. E lembram que Davi, nesse momento,
estava considerando Mefibosete um traidor. Afinal de contas, quando Davi estava fugindo, Mefibosete não foi com Davi para o deserto. Vocês imaginem como Davi estava se sentindo aqui. Ele tinha estendido a mão para Mefibosete. Mefibosete vivia, talvez, na extrema pobreza. E Davi trouxe Mefibosete para morar no palácio com ele. Mesmo ele sendo parente de um inimigo de Davi, Davi trouxe Mefibosete e buscou fazer o bem para Mefibosete. Tratar Mefibosete como se fosse ali alguém da sua própria família, do palácio de Davi. Bom, agora, esse aparente inimigo traidor está de novo diante de Davi. Meus irmãos, eu já vi pessoas sendo procuradas por outras pessoas que elas julgavam ter feito algum mal contra elas, que se recusavam a ver, a falar, sequer ouvir o que a outra pessoa tinha a dizer. Você já viu a cena? Imagina, alguém fez um mal contra você, ou pelo menos você entendeu assim, que alguém tinha feito mal contra você, mas essa pessoa te procura para se explicar, ou para pedir perdão, ou seja lá o que for. Como é que você reage? Eu já vi pessoas dizendo assim: eu não quero nem ver, quero nem falar, tire da minha presença, não quero saber, não quero saber. Nesses casos, a reconciliação se torna impossível. Como é que você vai se reconciliar com alguém que você não está disposto nem mesmo a ouvir? Pronto, Davi tem agora Mefibosete diante dele. Como é que Davi vai agir? A gente vai ver agora. Olha comigo de novo o verso 24 e lê comigo também o verso 25. Olha o que o texto diz. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Vamos olhar aqui alguns detalhes, tá? Mais um benjamita aparece na frente de Davi. E para piorar, ele é neto de Saul, como eu já falei. E Davi se mostra muito magoado. Na hora que ele vê Mefibosete, a primeira coisa que ele diz é o quê? Por que você não foi comigo, Mefibosete? Mais uma vez, meus irmãos, Davi olha para aquele homem a quem ele só fez o bem. E na hora que Davi precisou de pessoas do lado dele, Mefibosete não estava lá. Na cabeça de Davi, Mefibosete é o quê? Traidor. Um inimigo. Agora, por que Mefibosete fez isso? Por que Mefibosete abandonou Davi? Por que Mefibosete não foi com Davi? A gente leu já, em outra passagem de 2 Samuel, que quando Davi estava fugindo, chegou uma pessoa chamada Ziba. Ele era servo de Mefibosete. Ziba chegou para Davi e ele falou o quê? Davi perguntou: cadê Mefibosete? Ziba disse assim: olha, Mefibosete, quando ele soube que o rei estava fugindo, ele selou o cavalo e correu para Jerusalém para tentar sentar no trono. Quando ele descobriu que o trono estava vago, ele foi para lá para tentar ser feito rei no lugar de Davi. Olha como Mefibosete foi apresentado aqui por Ziba. De fato, um traidor. Alguém querendo tomar o trono de Davi. Depois de ter recebido tanto bem de Davi, agora queria tomar o trono de Davi. Então, Davi tem todo o direito de se sentir magoado. Porém, irmãos, nota um detalhe.
essa história de Mefibosete ir para Jerusalém, tentar lutar contra Absalão para tomar o trono de Davi, essa história não parece muito verídica. Quem era Mefibosete? Um aleijado sem exército. Como é que ele ia lutar contra Absalão, que tinha feito uma aliança já com todas as tribos de Israel? Nem o próprio Davi estava tendo coragem naquele momento de lutar contra Absalão. Como é que Mefibosete ia encarar essa história, sendo ele aleijado, não tendo ele poder militar? Mas naquele momento, Davi estava tão abatido, estava tão angustiado, ele caminhava e chorava, que para ele pareceu fazer sentido que Mefibosete também o estava traindo. Se até o filho dele, Absalão, o estava traindo, quanto mais Mefibosete. Bom, o que foi que Davi fez diante dessa notícia que Ziba trouxe de Mefibosete naquela ocasião? Ele pegou todas as terras que eram de Mefibosete, que tinham sido de Saul, e deu para quem? Para Ziba, que era o servo de Mefibosete. Ele disse, pois agora tudo que era de Mefibosete vai ser seu, Ziba. Foi isso que Davi fez. Nesse momento, então, o encontro acontece novamente. Davi e Mefibosete, um diante do outro. O que vai acontecer? Davi poderia se recusar a recebê-lo, se recusar a ouvi-lo. Mas ali está Davi, perguntando para Mefibosete, querendo ouvir de Mefibosete. Mefibosete, por que você não foi comigo? Olha os versos de 26 a 28. Vamos ver qual é a resposta de Mefibosete. Ele respondeu, ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Quem era o servo dele? Ziba. Mas Ziba me enganou. Ele continua. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Olha a resposta aqui de Mefibosete. Primeiro, ele fala que os seus planos eram de ir com Davi, desde o começo. Ele queria ter ido com Davi. Mas o que foi que aconteceu? Foi enganado por Ziba. Ziba não permitiu, enganou. Segundo, ele sabe que foi caluniado por Ziba. Ele sabe que Ziba falou mal dele para Davi. Como é que ele sabe disso? Ora, certamente, na hora que chegou a notícia para ele de que Davi tinha dado tudo que era dele para Ziba, ele ficou sabendo. Por que Davi tomaria uma decisão como essa? Certamente Davi deve estar com raiva de mim. Por que Ziba não deixou eu ir, mas o próprio Ziba foi? Porque Ziba deve ter falado mal de mim para Davi. A esse momento, ele já tinha se inteirado de tudo que tinha acontecido. Já tinha ficado sabendo que Ziba tinha caluniado ele diante de Davi. Mas ele deixa tudo nas mãos de Davi. Quando ele diz aqui que Davi é como anjo dos céus, essa era uma expressão comum, a gente já viu aparecendo em outros lugares, para dizer que Davi ele era muito sábio e que ele ia saber o que fazer. Ele ia saber qual era a melhor decisão a ser tomada. Essa era a ideia. Então ele deixa tudo nas mãos de Davi aqui. Terceira coisa, ele expressa gratidão. Ele reconhece a misericórdia e a graça de Davi sobre a vida dele. Ele diz, eu sei quem foi meu avô. O meu avô tentou matar Davi tantas vezes. E então a minha família não merecia nada de Davi. Mas Davi me procurou.
Davi me colocou para comer na mesa dele. Então ele é grato a Davi. Ele diz, eu não merecia nada disso e Davi fez isso por mim. Ele é grato. E ele expressa isso. E ele também se coloca numa posição de não exigir nada. Ele diz assim, o que eu posso exigir do rei? Depois de tudo que o rei fez por mim, quem sou eu para exigir alguma coisa do rei? Essa é a resposta de Mefibosete. E Mefibosete está falando a verdade ou está mentindo? E agora? Meus irmãos, a descrição que a gente leu no verso 24, se eu não me engano, do estado de Mefibosete, desde que Davi partiu, ele não lavou os pés, não lavou as roupas, não cortou a barba. Irmãos, essa descrição é de alguém que estava praticamente num processo de luto. É como se ele tivesse feito um voto. Enquanto o rei não voltar em segurança, eu não mereço andar limpo, cheiroso, bonito, enquanto o rei está fugindo. Enquanto o rei está passando as maiores dificuldades. Eu não pude ir com ele, mas eu vou passar essas dificuldades aqui. Eu vou mostrar por meio da minha aparência mesmo como eu estou lamentando essa situação, como eu estou do lado de Davi. É isso que Mefibosete está fazendo aqui. Então, tudo isso revela que, de fato, ele está falando a verdade. Agora, como é que Davi vai reagir agora a essa resposta de Mefibosete? Olha comigo aí o verso 29. O texto diz assim. Disse-lhe então o rei, deixa que ele... Não, perdão, 29. Disse-lhe então o rei, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Pronto, vamos olhar os detalhes aqui. Bom, Davi parece aqui estar disposto a acreditar em Mefibosete. Ele está disposto o quê? Ele, então, eu tinha dado tudo para Ziba, agora eu vou dividir, metade vai voltar para você, Mefibosete. 50% para cada. Divisão justa, meio a meio. É a decisão que Davi toma aqui. Isso mostra que Davi está dando esse passo na direção de, ok, eu quero ouvir você e eu estou aberto para confiar em você novamente. Davi jamais teria dado esse passo se primeiro ele não tivesse superado o desafio de ouvir. É porque ele ouviu o que Mefibosete estava dizendo, que ele agora está considerando aqui voltar atrás na sua decisão. Agora, tem algumas questões importantes aqui para nós. Parar para ouvir, encontrar-se com alguém que nós julgamos ser uma pessoa que nos feriu, que nos traiu, que nos enganou, que nos prejudicou, e parar para se encontrar com essa pessoa, para ouvir essa pessoa, é desafiador. Não é fácil. Se você já passou por essa experiência, de ter a sua confiança traída por alguém, de ter sido prejudicado por alguém, e então você tem a oportunidade de estar de novo, frente a frente com aquela pessoa, certamente você sabe, não é uma decisão fácil, não é uma atitude fácil. As perguntas que vêm na nossa mente é, será que eu vou me frustrar de novo? Vou ser feito de besta? De novo? Já me prejudicou uma vez, agora eu vou dar oportunidade de novo para me prejudicar? Meus irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos ignorar todas as evidências e sempre estarmos ali recebendo o que os outros têm a dizer de boa fé. A pessoa me enganou uma vez, eu perdoei. A pessoa me enganou de novo,
Eu perdoei de novo. A terceira vez a pessoa me enganou de novo. E eu vou simplesmente perdoar de novo? Depende. Ela já me deu motivos o suficiente, a gente tem que agir com sabedoria, não é? A pessoa já me deu motivos o suficiente para entender o quê? Que talvez, mais uma vez, ela pode não estar falando a verdade. Então agora eu preciso de mais evidências. É claro que a gente sempre vai ter que perdoar. Quando pessoas pedirem perdão, se aquele perdão é genuíno, nós vamos ter que perdoar. Mas eu estou pensando aqui em questões bem práticas. Imagina a cena. Alguém chegou para você e lhe pediu R$ 300 emprestado. Aí você pegou, vendeu um pacote de café que você tinha em casa e deu os R$ 300 para a pessoa, né? Tá aqui, ó. Vai lá. Tal dia eu te pago. Chegou o dia, não pagou. Aí você ainda fica naquele dilema, né? Da vergonha de cobrar. Ô, rapaz, ela não me pagou. Mas eu acho que amanhã paga. Deve ter esquecido, né? No outro dia, não pagou. Aí vai passando a semana, nada de pagar. Você cria coragem e manda aquela mensagem. Fulano, rapaz, tu tá se lembrando daquele dinheiro? Fica lá azulzinha, ó. E nada de resposta, né? Dali a não sei quanto tempo, a pessoa pede perdão, ô rapaz, aconteceu isso, aquilo, outro e tal, não tenho como lhe pagar e tudo. Aí você pega e diz assim, não, já que a pessoa não tem como me pagar, vai fazer falta, mas se a pessoa não tem como me pagar, eu vou fazer o quê? Eu vou perdoar. Aí você perdoa. Perdoado. Ô rapaz, que maravilha, muito obrigado, você é uma pessoa maravilhosa, e lá, pronto, resolvido. Dali a pouco tempo, lá se vem a pessoa de novo. Rapaz, estou passando por uma luta, uma dificuldade. Ó. Rapaz, tu não tem como me emprestar R$ 300 aí, não? De novo. Né? Então, são situações assim. É claro que a gente pode perdoar, mas não é porque a gente perdoou que a gente pode cair de novo no mesmo erro, né? Rapaz, tu não me pagou nem aqueles 300 primeiro, tu já está querendo mais agora, mais 300 de novo, né? Então, cada circunstância vai exigir sabedoria da nossa parte, saber como é que a gente vai lidar. Mas um ponto que eu quero destacar aqui é que faz parte da vida cristã ser traído e perdoar. Faz parte da nossa vida. O nosso Salvador foi traído e perdoou. Pedro, o discípulo do Senhor, estava ali na linha de frente na obra dele, um dia negou Jesus 3 vezes. E Jesus não sabia que aquilo ia acontecer, não? Sabia. Ele mesmo já tinha dito para Pedro que isso aconteceria. Mas você imagina, Jesus sabia que ia ser traído e mesmo assim continuou como? Continuou caminhando com Pedro. Continuou mostrando amor por Pedro. Continuou treinando Pedro e dizendo, Pedro, você vai cair, mas você vai se levantar. Porque eu orei por você. E quando você se levantar, cuida dos teus irmãos. Se o nosso Senhor soube o que era ser traído e soube estender a mão para perdoar, por que nós não podemos aprender com Ele e perdoar também? Talvez eu vou perdoar e pode demorar um tempinho para eu ter coragem de emprestar dinheiro de novo. Mas eu tenho que perdoar. Eu tenho que estar disposto a estender a destra e perdoar. Meus irmãos, no relacionamento com Jesus, todos nós somos traidores. Todos nós já traímos o Senhor em algum momento. Todos nós já fizemos aquilo que não agradava o Senhor. Já demos as costas para Ele. E Ele veio ao nosso encontro. E Ele nos trouxe de volta. Então, por que é que nós achamos que não podemos perdoar?
Bom, agora uma pergunta. Davi está disposto a pegar, ele tinha dado tudo de Mefibosete para Ziba. Ele está disposto a pegar metade e devolver para Mefibosete. A pergunta que fica para nós é, se Mefibosete está falando a verdade, essa decisão de Davi é justa? É sábia? Se Mefibosete em momento algum traiu Davi, ele continuou honrando Davi mesmo à distância. Então é justo que ele que tinha 100% agora continue perdendo 50%, especialmente para alguém que enganou ele, que o caluniou. Essa pessoa, Ziba, ainda vai terminar se dando bem e ficando com metade? Essa é a pergunta. Bom, alguns têm sugerido que no momento em que Davi teve aquele encontro com Ziba, foi um momento muito difícil. E o que Ziba fez? Ziba trouxe alimento para cuidar de Davi e da tropa, da família de Davi. Então Davi ficou muito grato. Numa hora em que todos estavam se virando contra ele, dando as costas para ele, Ziba estava ali, trazendo alimento. E agora, nesse momento em que Davi se encontra com Mefibosete, Davi não tem muito tempo para averiguar os dois lados, a situação. Então, para não correr o risco de ser injusto, Davi então toma essa decisão, olha, 50% para cada, para que eu não prejudique nenhum dos dois. Então, essa é uma possibilidade que alguns têm levantado. Mas nessa possibilidade, Davi continuava prejudicando Mefibosete. A menos que Davi tivesse a intenção de que em outro momento, tipo assim, eu já vou devolver metade, e em outro momento, quando eu tiver tempo, eu avalio a situação melhor para poder então devolver tudo ou não. Mas tem uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade é que Davi estivesse fazendo um teste com Mefibosete. Vocês lembram daquele teste que Salomão fez? Quando chegaram duas mulheres dizendo que elas eram as mães da mesma criança, do mesmo bebê. O filho de uma tinha morrido, então as duas ficaram disputando, dizendo que as duas eram mães do mesmo bebê. E levaram o caso para Salomão. E Salomão não tinha como saber. Ele não tinha como fazer um teste de DNA e saber qual das duas era a mãe de verdade do bebê. Então o que foi que Salomão fez? Já sei. Pega o menino, parte no meio e cada uma das mães leva uma banda para casa. Está resolvido. Uma delas disse o quê? É justo. A outra disse o quê? Não. Ela pode levar o bebê inteiro. Ela é a mãe, não sou eu não. Qual das duas agiu assim? Qual das duas disse? Pode levar o bebê todo. Não precisa dividir o bebê no meio. A mãe. A mãe jamais suportaria ver o seu filho sacrificado. Então Salomão assim descobriu quem é que estava falando a verdade. Qual das duas de fato estava falando a verdade. Então Davi aqui, ao dividir a terra no meio, vou dividir no meio, cada um fica com a metade. Ele estaria fazendo um teste para perceber, por exemplo, se Mefibosete estava vindo atrás dele só com interesses, pensando apenas no que poderia lucrar, no que poderia ganhar. Essa é uma possibilidade. Se esse é o caso, como é que Mefibosete vai se sair nesse teste? Olha o verso 30. Mas Mefibosete disse ao rei, deixa que ele, Ziba, fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Deixa que ele fique com tudo. Ziba pode ficar com tudo. Por que Mefibosete está dando essa resposta? Porque Mefibosete está dizendo para Davi o que é mais importante para ele. Senhor rei, eu nunca estive interessado nessas terras. Isso nunca foi aquilo que ocupou o meu coração. Todo o meu interesse estava no bem, na segurança daquele que mostrou tanta bondade para mim. Mefibosete podia ter dito assim, eu sei o que é viver na miséria.
Eu já vivi na miséria a minha vida toda. E sem que eu merecesse, o rei apareceu, mostrou bondade para mim e ainda me deu tudo isso. E agora? E agora, se ele quiser levar embora, que leve. Isso nunca foi meu de fato. O que me importa é que o rei esteja vivo. O que me importa é que o rei esteja bem. É basicamente isso que Mefibosete está dizendo para Davi. E nisso, meus irmãos, Mefibosete está demonstrando o mesmo coração do pai dele, Jonatas. Lembra que Jonatas é que deveria assumir o trono quando Saul morresse? Mas Jonatas entendeu. Não foi a mim que o Senhor chamou. O Senhor chamou Davi. Então, eu abro mão do trono. Eu vou servir junto com Davi. Mas ele é que vai ser o rei. Aqui Mefibosete diz, eu não me importo com as terras. Eu me importo é com o rei que mostrou tamanha bondade e amor por mim. Deixa que o outro fique com tudo. Eu quero saber se o rei está bem. Meus irmãos, o texto para aí. O autor não termina. Não fala o que aconteceu depois, qual foi a resposta de Davi, como é que Davi e Mefibosete interagiram depois dessa resposta de Mefibosete. O texto acaba aqui, a parte de Mefibosete. A pergunta que fica para nós é, e aí? Nós não temos uma resposta do rei, o que aconteceu? Bom, o autor, ele está querendo mostrar pelo menos duas coisas para nós, em todo esse capítulo. Nessa seção específica, ele está querendo mostrar a fidelidade de Mefibosete. Então, se for um teste, ele está dizendo para nós o quê? Mefibosete passou. Essa resposta é o final da história, porque Mefibosete passou no teste. A outra coisa que o autor queria mostrar para nós é como Davi, agora no retorno para o trono, estava dando passos acertados. Estava tomando boas decisões. Se é isso que Davi está fazendo em todos esses desafios que estão aparecendo para ele, então qual foi a resposta de Davi a essas palavras de Mefibosete? Se Mefibosete passou no teste, Davi certamente recebeu Mefibosete de volta. Davi certamente retomou os bens de Ziba, que Ziba enganosamente, fraudulentamente tinha tomado de Mefibosete. Davi pegou de volta e devolveu para Mefibosete. Se Davi está sendo aprovado no que ele está fazendo ao longo desse capítulo, então certamente é assim que essa história termina, tá? Agora, nada disso teria acontecido. Nada teria sido esclarecido. Justiça não teria sido feita. Reconciliação não teria acontecido aqui, se Davi não tivesse parado para ouvir. Para ouvir aquele que ele achava que tinha feito mal para ele. Meus irmãos, pergunta para você. Você está pronto para ouvir alguém que você acha que fez mal a você? Que você acha que machucou você? Que prejudicou você? Você está pronto para ouvir? E a partir do que você ouvir, talvez considerar a possibilidade de perdoar. Você está pronto? É um desafio. Outra coisa, você está pronto para agir como Mefibosete agiu aqui? Porque também não é fácil. Ele sabe que Davi está triste com ele, que Davi o encara como um traidor, que Davi teve o coração envenenado contra ele, e mesmo assim, ele toma coragem de ir até Davi, para conversar com Davi, para esclarecer as coisas com Davi, para buscar reconciliação com Davi. Vocês lembram quando Jesus diz assim, ó, se o teu irmão pecar contra ti, como é que termina? Fica esperando ele te vir pedir perdão. É assim que termina? Fica esperando você ouvir que a poeira baixou e que agora ele é teu amigo de novo. É assim que o texto diz? Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, procura ele. E se ele te ouvir,
ganhaste o teu irmão. Olha o que Mefibosete está fazendo aqui. Será que alguém tem pecado contra você e não tem vindo pedir perdão para você? Será que você vai ter a mesma coragem de Mefibosete? De ir até ele e, se ele te ouvir, ganhar o teu irmão? Bom, passamos aqui desse primeiro desafio de ouvir. E a gente chega agora no segundo desafio, o desafio de abençoar. Olha comigo aqui os versos 31 e 32. Diz assim: Barzilai, de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, pois era muito rico. Pronto. Então, Barzilai, já com idade avançada, 80 anos. Se 80 anos hoje, né, já tem muitas dificuldades, vocês imaginam 80 anos naqueles dias, com as estradas como eram, a locomoção como era, a falta de tratamento de saúde como era. Então, Barzilai, com 80 anos, faz todo o esforço para acompanhar Davi até o Jordão e se despedir de Davi. Ponto importante. Barzilai foi um aliado muito importante de Davi. Quando Davi fugiu com todos aqueles homens, com toda a sua família, os seus soldados, e ele precisava alimentar todo aquele povo e não tinha de onde ele tirar, Barzilai foi a pessoa que se dispôs a sustentar Davi. Barzilai usou a riqueza que ele tinha para fazer o bem a Davi e aquelas pessoas que estavam com Davi. Barzilai não sustentou só Davi não, tá? Ele sustentou todo mundo que estava com Davi. Foi uma despesa, então, muito grande. Muito grande. Bom, o que Davi vai falar agora para Barzilai? Olha o verso 33. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. O que Davi está dizendo é: agora é minha vez de sustentar você. Você cuidou de mim, você me abençoou quando eu mais precisei, e agora é minha vez de abençoar você, de cuidar de você. Esse é o coração de Davi aqui, irmãos. Davi quer retribuir. E por que retribuir alguém? Abençoar alguém? Por que isso é um desafio? Por que eu estou colocando aqui como um desafio? Por causa do nosso orgulho. Há uma semente maligna dentro de nós chamada orgulho. O orgulho é o quê? Orgulho é aquela atitude de só olhar para nós, só olhar para os nossos interesses, só olhar para o que eu quero, só olhar para o que traz vantagem de mim, para mim. E nesse coração orgulhoso, nessa atitude orgulhosa, sabe o que acontece? Quando a gente é abençoado por alguém, quando alguém faz o bem a nós, a gente ainda acha que merece. Afinal de contas, eu sou o cara. Afinal de contas, é claro que as pessoas estão em dívida comigo. Ela está fazendo isso para mim porque eu fui bom demais, porque eu sou legal demais, porque ela está em dívida comigo de alguma forma. Esse é o nosso coração orgulhoso. A gente acha que a gente só precisa receber, 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 receber. E nunca dar, nunca abençoar, nunca retribuir. Nunca. Mas Davi não é assim. Davi sabe reconhecer. Ele sabe reconhecer quando alguém faz o bem a ele. Davi sabe agradecer. E mais do que isso, Davi quer abençoar. Isso deveria estar no nosso coração também. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos olhar aqui o Barzilai. Olha os versos de 34 a 37.
texto diz assim: Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão. Mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que o teu servo volte e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. Pronto, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Primeiro, Davi quer abençoar Barzilai, mas Barzilai diz, não precisa. E ele começa a dizer o porquê que não precisa. Ele argumenta aqui, primeiro, ele diz que já é velho demais. Ele vai ser um peso para Davi nessa viagem. Deixa eu beber mais uma aguinha, irmãos. Ele atrasaria Davi. Ele diz que também, logo a doença o alcançaria. Teoricamente, esse é para ser o último, né? Bom, vamos ver aqui, tá? Bom, então ele fala que logo ele não ia mais distinguir entre o bem e o mal. Ou seja, ele já está muito velho, a cabeça dele ia começar a falhar, ele não ia mais entender as coisas direito. O que mais? Ele diz que seu paladar já não está prestando mais para muita coisa, não sente mais o gosto da comida. Ele diz que os seus ouvidos já não estão funcionando muito bem, não consegue mais nem entender o que um homem ou uma mulher cante, né? Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, se eu for para o palácio com o rei, assim, eu não vou usufruir de nada. Eu não vou mais entender nada, eu não vou sentir o gosto da comida, eu não vou ouvir as pessoas cantando, enfim. E por fim ele diz que ele quer estar na sua terra, para ser enterrado com os seus familiares. Ele quer estar onde ele nasceu e morrer onde seus pais foram enterrados. Esse é o desejo de Barzilai. Então ele ainda vai andar um pouquinho mais com Davi, mas não precisa ir para o palácio. Agora, se Davi quer fazer alguma coisa, quer abençoar alguém, ele indica aqui Quimã. Ele fala, leve o meu servo Quimã. A Septuaginta, que é a tradução dos 70, que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico, traduziu o texto hebraico para o grego, ali no período um pouquinho antes de Jesus, coloca que esse Quimã, ele era filho de Barzilai. Então Barzilai estaria enviando um filho dele para viver na corte junto com o rei Davi. Tá? E 1 Reis, capítulo 2, 7, quando Davi já está próximo da morte, ele então coloca sobre Salomão, seu filho que vai substituí-lo, algumas responsabilidades. Ele diz que Salomão deve cuidar dos filhos de Barzilai, que eles devem comer da mesa de Salomão, assim como aconteceu com Davi no passado. Então, parece indicar de fato que talvez Quimã fosse um filho de Barzilai, ok? Bom, o autor agora, ele está mostrando como a vida de Davi está começando a ser revertida completamente. Ele saiu lá do palácio de Jerusalém e ele foi na direção do deserto. Ele fugiu como um criminoso, mas agora está tudo retornando para Davi. Davi está voltando de novo para o palácio. E ele usa aqui alguns elementos para indicar isso, essa reversão. Ele fala, por exemplo, quando Davi fugiu, Davi encontrou com 3 pessoas no caminho. Ele encontrou com Uzai, aquele amigo dele que voltou para ser conselheiro de Absalão, como um espião de Davi. Ele encontrou com Ziba e ele encontrou com Simei.
Agora, o texto está acontecendo ao inverso. Primeiro, agora ele encontrou com Simei, nessa volta. Encontrou com Ziba também, o texto diz, mas o texto vai enfatizar mais Mefibosete, que é um representante ali, né, relacionamento com Ziba. E ele termina encontrando Barzilai, tá? Ora, Barzilai e Uzai não são as mesmas pessoas, mas eles têm algumas coisas em comum. Ambos são idosos e ambos não puderam seguir Davi. Barzilai volta para a terra dele e Uzai, a pedido do próprio Davi, tinha voltado para Jerusalém. Mas todos esses paralelos mostram o quê? Deus está abençoando e está tudo dando certo de novo para Davi. Davi está voltando de novo para o trono. Bom, como é que Davi vai responder agora ao pedido de Barzilai em favor de Quimã? Olha os versos de 38 a 40. O texto diz assim. O rei disse, Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor. E tudo o mais que desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal, e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Alguns detalhes aqui. Primeiro, Davi aceitou Quimã. Ele decidiu que Quimã iria de fato com ele para a corte. E ele ainda deixa que Barzilai escolha qual é a bênção que ele deve dar para Quimã. Escolha aí o que você quer que eu faça por ele, né? Então Davi realmente está com o coração desejoso de abençoar Barzilai ou quem quer que seja que Barzilai queira abençoar. Ele também se despede de Barzilai, demonstrando muita afeição por ele. Ele beija Barzilai aqui, não é? Mostrando realmente o seu afeto, a sua gratidão, o seu amor por tudo que Barzilai fez por ele. E agora é hora de continuar a viagem para o trono. Agora é hora de voltar. Judá está seguindo com Davi. O texto fala aqui também que tem representantes de metade das tribos de Israel voltando com Davi. E Davi praticamente está na metade do caminho para o trono. A pergunta que fica é, o que vai acontecer com as outras tribos? Haverá reconciliação ou novos desafios vão aparecer para Davi? Isso daí a gente vai ver na próxima mensagem. Mas eu quero terminar aqui apenas trazendo algumas questões que nós podemos aprender com tudo que a gente leu. Primeiro, Deus escolheu Davi, Deus chamou Davi para ser rei, e apesar dos pecados de Davi, Deus está trazendo Davi de volta para o trono. Está tudo dando certo. Está tudo sendo revertido por Deus para que Davi volte para o trono. Mas não sem desafios. Ok? E por que isso é importante para nós? Não é porque Deus te chamou para fazer alguma coisa. Não é porque Deus abençoou a sua vida que agora, a partir de agora, não vai ter mais desafio nenhum. Como algumas pessoas cantam por aí, né? Agora é só vitória. Agora é só vitória. Não. Há pessoas que podem dizer assim, mas eu vi tão claramente que Deus abriu essa porta para mim, para que eu operasse assim, assado, e agora eu estou passando por essa dificuldade, por esse desafio. Sim, faz parte do processo, faz parte da caminhada. Todos nós vamos enfrentar desafios. Você vai ter que lidar com gente difícil. Eu não quero lidar com gente difícil, não. Pois você já é a primeira pessoa difícil, né? Você vai ter que lidar com gente difícil. Davi teve que lidar com Simei aqui. Você vai ter que lidar com gente falsa, com gente interesseira. Vai aparecer um Ziba querendo puxar o seu tapete, não vai? Querendo lhe dar uma rasteira. Vai aparecer. E em todos esses processos, você vai ter que procurar reconciliação. Você vai errar ao longo do processo. Vai precisar reconhecer seu erro,
confessar o seu pecado ao Senhor, pedir perdão, buscar pessoas. Ele que fez mal a mim, pois é. Mas se ele não veio me procurar, eu vou ter que ir procurar ele em amor, buscando ganhar o irmão. Vai fazer parte da nossa caminhada. E vai fazer parte da nossa caminhada também aprendermos a ser gratos, lembrarmos daqueles que nos abençoaram e também buscarmos abençoar. Deus quer que nós sejamos canais da bênção dele. Deus olhou para nós, viu um monte de inimigos, que a palavra de Deus diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, éramos inimigos de Deus. E Deus nos abençoou. Ele quer usar as nossas vidas como um canal da bênção dele. A bênção dele não vem para ficar retida na nossa vida, não. Ela vem para fluir através da nossa vida e ser derramada na vida dos outros. Deus quer nos usar como esses canais de bênção e a gente vai ter que aprender isso. Agora, por que as coisas são assim? Por que a gente tem que passar por todos esses desafios? Por todas essas lutas, por todas essas dificuldades? Por quê? Não tem um caminho mais fácil? Deus não podia ter feito de outro jeito? Por que tem que ser assim? Porque Deus, em tudo isso, está forjando o meu e o seu caráter. Quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso, quando todo mundo gosta de você e só faz o bem para você, é fácil. Agora é como você responde, que vai mostrar onde é que está o teu coração, como é o teu caráter, se você é um instrumento de bênção, de reconciliação, de perdão. É aí. E Deus vai forjar o nosso caráter por meio dessas coisas que nós vamos enfrentar. No casamento, por exemplo. Eu encontrei a pessoa de Deus para mim. Olha que coisa maravilhosa. Deus abençoou, colocou essa pessoa na minha vida. Que bênção, que bênção. Pronto. Passa uns dias casado. Aí o que você vai começar a aprender? Que você está casado agora com um pecador. E o pecador vai descobrir outra coisa. Que ele também casou com um pecador. Né? Essa é a realidade aqui para nós. Os desafios vão aparecer. Os problemas vão aparecer. Um vai conhecer mais de perto os pecados do outro. As lutas do outro. E tudo isso vai produzir em nós o quê? Paciência, perdão. Como é que eu vou perdoar se alguém nunca me ofender? Reconciliação. Como é que eu vou me reconciliar se nunca houver uma briga? Se nunca houver uma quebra de relacionamento? Eu vou aprender a ter que quebrar o meu orgulho, a dizer não para mim, para o bem do outro. Eu vou ter que aprender a amar sacrificialmente, entender que eu fui chamado agora, não foi só para buscar meus interesses, não, mas os interesses do outro também. Deus vai forjar o nosso caráter em tudo isso, meus irmãos. Eu já falei isso uma vez, mas eu acho que faz muito tempo, da esposa do Billy Graham. Uma vez perguntaram para ela, Billy Graham, um dos maiores, ele é considerado o maior evangelista, né, de todos os tempos, cara que pregou no maior número de lugares para o maior número de pessoas. Era um missionário batista, Billy Graham. E diz que depois de casado durante não sei quantos anos, perguntaram para a esposa dele, a senhora já pensou alguma vez na sua vida em se separar do Billy Graham? E ela disse, nunca. Nunca na minha vida eu pensei uma coisa dessa. Separar, Deus na prova, eu nunca pensei isso não. Matar eu já pensei. Matar o Billy Graham, né? Mas separar. Ela teve que aprender. Ele teve que aprender. No relacionamento um com o outro. Os desafios aparecem e o caráter vai sendo forjado. Na criação de filhos é diferente? Filho é bênção de Deus. É. A palavra de Deus diz isso. Filho é bênção do Senhor. Mas vai ter muito desafio.
Desde cedo você vai aprender logo que tem um pecadorzinho ali nas suas mãos. Estava lendo as Confissões de Agostinho. Aí Agostinho se lembrando, ó, tem um tempo que eu nem me lembro, quando eu era bebê. Mas eu sei como é que os bebês são. E eu sei que naquele tempo, se não me desse o que eu queria, eu chorava. Mostrando ali o meu coração, né? Pronto. Vão haver muitos desafios. Você vai precisar ensinar. Ensinar uma, ensinar duas, ensinar três, ensinar 50. E quando chegar nas 1000, você começa a contar de novo. Ensinar, ensinar, ensinar. E o menino teimando e não aprender, e não aprender, e não aprender. Até uma hora dar certo. Você vai ter que corrigir. Você vai ter que frustrar. Eu não quero, não dá trabalho demais, pronto. Então não ensine, não corrija, deixa o menino fazer o que ele quer. Você chega lá e diz, vai lá, meu tesouro, né? Não se misture com essa gentalha, vai brincar, pronto. Aí deixa o menino fazer o que ele quiser. Aí no dia que você for visitar alguém que você levar o menino, não reclame. Não chegue, não saia da casa dos outros dizendo assim, não. Se não tem lugar para o meu filho, também não tem para mim. O seu filho quer derrubar a casa do outro. Não pode ter lugar para ele mesmo, não. Senão vai ficar desabrigado. A família lá, né? Não eduque, não. Entrega o menino a ele mesmo. Pronto. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se destruir. É isso que vai acontecer. O filho sem disciplina, sem instrução, envergonha a sua mãe, envergonha o seu pai. Provérbios diz isso. E você vai errar no caminho. Você vai errar com seu filho. E aí você vai ter que aprender a dizer para o seu filho, me perdoe, eu errei. E nisso tudo, Deus está trabalhando na sua vida e trabalhando na vida dele. Ele está aprendendo. Porque todos nós, inclusive papai e a mamãe, são pecadores. Erramos. E quando erramos, o que a gente faz? A gente procura o outro, confessa, pede perdão. Desafios são colocados por Deus para forjar o nosso caráter. Mas tem uma outra coisa aqui também. Em tudo isso nós somos lembrados, sabe do quê? Da bondade de Deus. Não é só os outros que trazem desafio para nós não, tá? Nós somos os rebeldes contra Deus. Nós somos aqueles que desagradamos o nosso Deus, que fazemos o que não deveríamos fazer. E como é que Ele nos trata? Ele continua lá, mostrando graça, mostrando misericórdia, chamando para reconciliação, derramando amor. Deus está nos ensinando o tempo todo, meus irmãos. O tempo todo. Bom, os desafios vão aparecer. E o que é que eu preciso para agir da maneira certa, da maneira correta quando o desafio aparecer? O que é que eu preciso? Eu vou dizer primeiro o que é que você não precisa. Você não precisa comprar o curso de um coaching, tá? Pronto, os desafios apareceram. Porque agora tem coaching para tudo. Eu vi esses dias um coach católico ensinando, ele estava vendendo um curso para ensinar como é que reza o texto. Olha aí. Agora tem coach mirim. Ah, viu? Um menino desse tamanho, já falando igual picareta, prometendo e mentindo igual picareta. Nem cresceram. Já foram forjados, já estão vendendo os cursos e ganhando dinheiro. Coach mirim, pregando nas igrejas. E tem adulto que para ouvir. Que dá microfone na mão. Você não precisa disso. Sabe o que você precisa? Você precisa da sabedoria de Deus. E como é que eu tenho acesso a essa sabedoria de Deus? O livro de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É no relacionamento com o Senhor. É andando com o Senhor. É ouvindo o Senhor. É aprendendo o que Deus está ensinando para nós. É conhecendo a palavra do Senhor. É andando com gente que anda com o Senhor.
e que pode ser instrumento do Senhor na minha vida, é num relacionamento com o Senhor. À medida que eu ando, que eu aprendo dele, que eu vejo, que eu obedeço a ele, ele vai me moldando, ele vai me fazendo semelhante ao filho dele. E então eu começo agora a tomar decisões que agradam a ele, decisões que ele aprova. É no temor do Senhor que está a sabedoria que eu preciso. Eu quero dizer uma coisa para você. Toda a motivação que você precisa para buscar o Senhor, para andar com Ele, para aprender dEle, para ser forjado por Ele, se tornar sábio, toda a motivação que você precisa para fazer isso, para renunciar a você, para dizer não para você, para abrir mão de coisas que você queria em prol dEle, toda a motivação que você precisa está em Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Davi ainda não conhecia Jesus. Davi tinha só uma promessa, que um filho dele se sentaria no trono. Mas nós conhecemos a Jesus. Nós hoje sabemos o que Jesus fez por mim, fez por Davi. Que um dia ele olhou, ele viu o meu pecado, ele viu a minha miséria, ele viu o que eu escondo de todo mundo, mas dele eu não consegui esconder. Ele viu, e mesmo vendo, e mesmo sabendo que eu era o rebelde, ele foi para aquela cruz, e ele foi moído por mim. Os meus pecados foram colocados sobre ele, e a ira de Deus que deveria cair sobre mim, o inferno eterno que deveria despencar sobre mim, caiu sobre ele pelas minhas transgressões, ele foi moído para que eu fosse sarado, para que eu tivesse nova vida. Então olhe para Jesus, olhe para aquele que te amou a ponto de morrer por você numa cruz, sabendo quem você era, quando você não o buscava, não o amava, ele te amou. Olhe para ele e você vai encontrar tudo o que você precisa. Para correr para Ele, para andar com Ele, dizer: Senhor, me recebe, Senhor, segura na minha mão, Senhor, não me abandone, não me deixes cair, Senhor, que eu perca tudo, mas eu não perco o Senhor. Porque quando você estiver nele, e for sendo moldado à imagem dEle, sabe o que vai acontecer? Aí você vai adquirir sabedoria para conquistar tudo que você quer na vida. É isso que vai acontecer? Tem gente pregando isso aí, né? Olá, meu lindo! Linda! Ah, viu? Pronto. Deus não vai deixar você ver, você sonhar, se Ele não quiser lhe dar nada disso. Quando você estiver em Cristo, andando com Ele, você agora vai entender como viver para a glória dEle, para agradar Ele, para fazer o coração dEle feliz. É para isso que nós estamos aqui. Vamos orar nesse momento?